A Roche tem essa abertura e tem esse objetivo na pauta de diversidade, de inclusão. E quando a gente fala de inclusão e diversidade, é isso também, é você incluir pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, e você respeitar, incluir essas pessoas. Não é incluir porque você convidou a pessoa para a reunião. Isso não é inclusão. Inclusão é essa pessoa ter essa abertura, esse espaço, ser ouvida, ser respeitada. Bem-vindos ao Vioral, a sua dose oral para histórias de executivos e empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Vioral! Estamos de volta nessa 7ª temporada. E olha só, o que uma guia turística em Portugal, a digitalização na saúde e rede de soluções integradas da Roche Diagnóstica têm em comum. Pois é, nós temos a honra de receber Vanessa Freitas, que vai contar um pouquinho de tudo isso para nós. Vanessa, seja bem-vinda ao Vioral. Nossa, Paulo, que entusiasmo! Muito obrigada! Maravilha, Vanessa, estou muito feliz de ter você aqui para a gente bater esse papo. Mas antes, eu queria que você me contasse um pouquinho o que é ser Head de Soluções Integradas na Roche Diagnóstica, porque muita gente deve estar se perguntando, o que é isso? Perfeito, Paulo. Não, primeiro, muito obrigada a você pelo convite de estar aqui, é uma grande honra. E vamos falar, então, começando, o que significa isso de soluções integradas, né? Então, quando nós olhamos a indústria do diagnóstico e quando a gente fala de laboratórios, de hospitais, não é somente um componente que faz com que os nossos clientes consigam dar para os seus pacientes um diagnóstico, uma resposta de vida. São vários elementos. Isso inclui robôs ultra inovadores, inclui máquinas, inclui reagentes de alta qualidade, que você misturando nessa amostra do paciente te dá uma resposta, te dá um resultado. Isso inclui também a parte de software, de digitalização, inclui o serviço, inclui toda a parte logística. Então, solução integrada é justamente você juntar todos esses componentes numa solução personalizada para os nossos clientes, que são laboratórios ou laboratórios dentro de hospitais aqui no Brasil. Perfeito, maravilha. E aí, Vanessa, o Vioral, nesses 7 anos, tem uma história muito legal com a marca Roche, né? Nós já falamos com o Patrick, nós falamos na temporada passada com a Loris. Então, ou seja, a gente tem uma história com a Roche Pharma. Muitas vezes as pessoas falam, mas existe Roche Diagnóstica, existe Roche Pharma. Explica um pouquinho quem é a Roche Diagnóstica no Brasil, para as pessoas entenderem que dentro de uma marca que todo mundo conhece, existem basicamente quase que 2 divisões, apesar de ser uma única Roche, né? É isso aí, Paulo. Nós temos a Roche Farmacêutica e a Roche Diagnóstica, né? Mas assim, de forma geral, a Roche, ela tem essa missão, ou até eu diria é mais forte que missão, é essa responsabilidade de trazer aos pacientes, e esse é o nosso slogan, né? De trazer aos pacientes, às pessoas, aquilo que elas precisam amanhã. Isso requer muita inovação, né? Sendo a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, não só na área de saúde, mas assim, falando das várias indústrias em geral. Mas assim, o objetivo é trazer o tratamento certo na hora certa para as pessoas, né? E é isso que a Roche Pharma faz. Mas você só consegue trazer esse tratamento certo na hora certa se você tiver um diagnóstico preciso e de qualidade. Qual foi a última vez que você foi num médico e ele tomou a decisão de um tratamento para você sem ele te pedir um diagnóstico, né? Então, é isso que a Roche Diagnóstica faz, é trazer esse diagnóstico de maior qualidade, preciso, para o paciente poder ter o tratamento mais adequado e mais personalizado possível. Olha só, eu acho maravilhoso, porque entra muito nessa discussão que a gente está tendo, qual que é essa medicina do presente e do futuro, né? A gente fala da medicina preditiva, preventiva, personalizada, orientada a propósito. Eu acho que tá muito dentro disso, Vanessa. Legal você trazer esse ponto. Eu tava fazendo uma pesquisa e a gente tem visto, né? Vocês receberam excelentes notas, segundo a Calias Research, de algumas das suas soluções.
E aí eu fui dar uma pesquisada no portal de vocês, que é o Navify. É assim que vocês falam aqui no Brasil, só depois me corrija direitinho. Mas que é um marketplace. Eu achei isso uma coisa fantástica. Ter um marketplace, uma coisa que não é muito usual na indústria da saúde, a gente falar de um marketplace, um Mercado Livre, uma Amazon, a gente tá acostumado a ouvir falar de marketplace, mas o Navify se considera um marketplace. Me conta um pouquinho do Navify aqui no Brasil como marketplace. É isso aí. O Navify, ele é a marca dentro da Roche para as soluções digitais. Mas eu gosto de falar, Paulo, que ele é muito mais do que uma marca. Ele foi criado com o objetivo de ser o conceito, de ser a filosofia que a gente olha para a digitalização em saúde. Navify, só para clarificar, é a combinação de duas palavras, que é Navigate e Clarify, que é isso mesmo que as pessoas fazem nas soluções digitais. Eles navegam por elas para clarificar todo tipo de informação e dados do paciente, do próprio negócio, da operação, etc. E a Roche tem desenvolvido e tem investido muito. Foram 3 bilhões de francos suíços o ano passado investidos para desenvolver tanto as soluções digitais do Navify, como parcerias, como temas de banco de dados, etc. E temos investido muito, basicamente, em 3 pilares dessas soluções digitais. O primeiro é infraestrutura digital, ou seja, todas aquelas soluções que são a base para o laboratório, para o hospital, poder, a partir daí, construir todo o seu ecossistema digital e de gestão de dados. Então, o primeiro pilar é infraestrutura digital, e aí entram vários Navifys diferentes. Aí, o segundo pilar que a gente tem é da eficiência operacional, ou seja, todas aquelas soluções de Navify que digitalizam a operação ao máximo e trazem eficiências, redução de custos, etc. E o último pilar é os insights médicos, em que os médicos, como o próprio nome diz, tenham acesso de forma o mais fácil e o mais amigável possível aos dados do paciente para tomar decisões. Então, infraestrutura digital, excelência operacional e insights médicos. Então, são várias soluções que compõem esse ecossistema, e por isso é que a gente precisa ter um marketplace como esse que você viu. O marketplace nada mais é do que um App Store, como você tem no seu telefone, né? Em que você tem os diferentes aplicativos ali que você pode escolher e utilizar os que você mais necessite. E aí, Vanessa, só me explica, porque quando eu penso no conceito de marketplace, eu penso muito num conceito que você tem a sua marca própria, mas você também tem marcas na qual você trabalha em colaboração, né? Então, eu sei que vocês trabalham em colaboração com a GE, etc. Esse marketplace também tem essa intenção, não só de olhar para as marcas próprias da Roche, mas trazer também um conceito de one-stop shop, assim? Com certeza. E esse é um ponto muito importante, que é essa abertura, seja para parcerias, seja para conexões, para integrações com diferentes softwares e diferentes sistemas, porque uma empresa digital em geral, não só na saúde, que seja fechada e que queira trabalhar somente com as suas soluções, a gente vê que não vai ter um futuro assim tão promissor, né? Então, definitivamente dentro do nosso portfólio, a gente trabalha com muitas parcerias e no marketplace a gente inclui também soluções de terceiros ou combinações, né? Entre, por exemplo, pode ser que o software seja da Roche, mas um algoritmo ou a parte da inteligência artificial seja de outra empresa. Inclusivamente para o Brasil, nós estamos desenvolvendo algumas parcerias específicas, porque o mercado aqui, bom, é um país continental, né? Então, com muita exigência, né? Isso é maravilhoso. Sim. Os clientes são muito exigentes. Então, a gente está fazendo algumas parcerias que são dedicadas aqui para o Brasil, para a digitalização dos laboratórios e hospitais brasileiros. Agora, você me falou qual que é o valor de investimento que você me falou, que eu fiquei impressionado. Quantos francos suíços? Foi 3 bilhões, é isso aí. Bilhões? Bilhões. Olha só, aí eu fui fazer uma pesquisa aqui, porque a gente não tá muito acostumado em converter francos suíços para real, e vi mais ou menos R$5,60, ou seja, tá falando de 156 bilhões de reais, alguma coisa em torno disso daí, né? Ou seja, é muito dinheiro, ou seja, é um sistema parrudo, né? Uma construção forte, muito interessante isso. Agora, Vanessa, e a sua visão? Qual que é a sua visão sobre o ponto que nós estamos hoje na medicina diagnóstica, nessas soluções, e onde você está enxergando o próximo passo? Assim,
você tem uma experiência internacional, eu queria que você colocasse muito esse aspecto do Brasil. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem um sistema único de saúde que é um sistema bem avançado. A gente está discutindo, né? A gente tem um ministério que é bastante atuante, mas o processo ainda de transformação digital ainda na saúde é complexo. Não é simples, não é igual o processo industrial, que é algo mais simples de se fazer. E eu queria entender qual que é a tua visão sobre isso. Não, é isso aí. A complexidade é gigante. Quando você olha para um país como o Brasil, que é gigante por si, a complexidade ainda aumenta mais. E quando a gente está falando de dados de saúde, Paulo, nós estamos falando de dados muito sensíveis, têm que ser cuidados com muita atenção da forma como eles são utilizados, né? Isso é uma grande preocupação, seja dos sistemas de saúde, seja dos pagadores, seja até da indústria e seja dos próprios pacientes, né? Como é que os nossos dados estão sendo usados nesse sentido. Mas você me perguntou um pouco assim da minha visão para o futuro. Acho que até a gente já falou um pouco, mas assim, quando eu falo da Vanessa, né, como pessoa, como paciente e olhando tudo que está acontecendo ao meu redor, o futuro da medicina tem que passar pela personalização e pela prevenção. O ideal, obviamente, é nós não ficarmos doentes. E é o ideal para quem? É o ideal para todo mundo. É um win-win, é um ganhar-ganhar para todo mundo. É um ganhar para o sistema de saúde e para os pagadores que vão ter um menor custo, né? Porque eu não vou ficar tão doente, então vai ser menos custo para tratar aquele paciente. E, obviamente, que é um ganhar para mim como pessoa, que eu vou estar podendo prevenir ter essas doenças. Mas, já que a doença aconteceu, vamos dizer assim, aí eu quero ser tratada da forma mais personalizada possível. Eu não quero ser vista como mais um número e ter na minha frente mais um médico que está usando mais um protocolo standard, né, para me tratar. Então, assim, isso é o que me dá muito orgulho e muita paixão de estar na Roche e na Roche Diagnóstica, porque justamente é através do diagnóstico, se você se diagnostica de uma forma o mais cedo possível, é aí que você pode prevenir as doenças e é aí que você pode também prevenir que os tratamentos tenham que ser mais agressivos, né? E se a gente fala em personalização, para alguém personalizar um tratamento para o que eu tenho exatamente, a gente precisa fazer aqueles diagnósticos mais inovadores. Então eu acho que passa muito por aí, pela prevenção, personalização e obviamente que a gente fala muito em fazer mais com menos, né? Em trazer mais eficiência, menor custo, mas mantendo a qualidade e mantendo uma experiência minimamente decente, obviamente, para os pacientes, porque às vezes a gente fala muito, não é, em redução de custos, mas a gente tem que olhar sempre, ok, obviamente, redução de custos, mas mantendo uma boa experiência dos pacientes. Lógico. E assim, eu acho que todo mundo já viveu em algum momento ou com a gente mesmo, ou com um filho, com uma mãe, com um pai. Os pacientes já estão vivendo ali um momento terrível, né? Então a gente tem que garantir que essa experiência deles seja boa, né? Essa seria, eu acho que isso, você tocou num ponto fundamental, que é a experiência do paciente. Como é que vocês têm olhado? Porque quando a gente pensa Roche Diagnóstica, ele está pensando ali numa solução diagnóstica, ou seja, o cara vai, usa uma determinada solução ou um determinado device, acabou. A minha pergunta é, qual que é a preocupação da Roche Diagnóstico nesse pós? Como é que vocês estão fazendo? Há algum projeto de acompanhamento pós? Ou pré, de preparação? Ou seja, como é que vocês olham a jornada como um todo e não só o dia do usuário em si? Não, excelente pergunta. Antes de falar dos projetos que a gente tem, das jornadas de pacientes, tem um ponto muito importante também. Na Roche Diagnóstica, normalmente, salvo alguns projetos que a gente olha aí realmente a jornada completa, mas assim, no nosso dia a dia de projetos e com os nossos clientes, a gente está dando uma solução para os laboratórios dos hospitais oferecerem uma boa experiência para o paciente que eles estão atendendo, não é? Então é indiretamente. Mas mesmo assim, a gente tem que ter o paciente no centro desses projetos. Por quê? O que o paciente quer? Rapidez numa resposta de um resultado. Todo mundo aqui que já esperou um resultado sabe o desespero que é. Há pouco tempo vivenciei isso com meu pai, de ficarmos esperando vários dias por uma resposta. Um resultado de um diagnóstico não é só um número ali que a pessoa fica tentando entender o que é, ou um positivo ou negativo. Não.
eu costumo dizer que um diagnóstico é uma resposta que pode mudar a vida de alguém naquele momento, né? Então, a rapidez desse diagnóstico, a qualidade desse diagnóstico, a eficiência como ele é feito e também a forma como o paciente é tratado e como ele vivencia toda essa experiência desde o momento de uma coleta de uma amostra, seja de sangue, de urina, etc., até o momento em que ele recebe o resultado. Então, a gente tem que olhar tudo isso. Mas, assim, tem alguns projetos específicos que nós olhamos toda a jornada do paciente. Por exemplo, na área de diabetes, em que a gente está fazendo o monitoramento do paciente em toda a sua vivência, né? O seu dia a dia com a doença, com diabetes, para ele poder ali ter dados e tomar decisões banais do dia a dia, decisões banais de alimentação, decisões de quantidade de medicamento que ele vai tomar. Então, na área de diabetes, mas também uma área que é super interessante, que é a área de câncer de colo de útero, que vem através do vírus do HPV. Aí, nós temos uma solução digital, que é o Navify Cervical Cancer Screening, que ele olha a jornada completa da mulher, desde o momento em que ela potencialmente precisa fazer um exame de HPV, até o momento em que ela realiza esse exame, e posteriormente, se ela precisa de fazer um tratamento ou não. E depois desse tratamento, o monitoramento para garantir que esse tratamento, né, funcionou bem. Então, o Navify Cervical Cancer Screening, ele faz isso. E o que é mais interessante desta área aqui, o câncer de colo de útero, que é um dos principais cânceres que matam mulheres, é um câncer que não teria que existir se você tivesse um diagnóstico o mais cedo possível, porque você poderia se tratar antes de o vírus se tornar um câncer. E essa solução digital, né, pode nos ajudar a ter os dados para a gente conseguir, como mulheres e também como médico daquela mulher, tomar aí as decisões adequadas e salvar aí muitas vidas que infelizmente são perdidas todos os anos por um câncer que não teria que existir, né? Perfeito. Uma injustiça total esse tempo. Sem dúvida nenhuma. Vanessa, eu comecei aqui introduzindo você falando que você foi uma guia turística em Portugal. As pessoas que estão nos ouvindo já perceberam que há um sotaque português aí, mas muito leve. A gente sente que você tem um contato próximo com o Brasil, porque seu português já está bem misturado entre o brasileiro e o de Portugal. Você nasceu em Portugal, mas você se diz metade brasileira. Conta um pouco essa história. E você foi guia turística. Por que você largou os vinhos portugueses, Vanessa? Não, eu não larguei. Mas não é agora que eu tô com a mistura do sotaque. Eu deveria ter falado isso no início, porque as pessoas aqui no Brasil sempre me perguntam, me fala do seu sotaque, e eu devia ter falado desde o início. Mas é isso aí, eu sou metade portuguesa, metade brasileira, porque a minha mãe, que faleceu de um câncer, que é outro tema aqui que me traz ainda mais paixão por esta indústria, a minha mãe era muito carioca da gema. Ou seja, literalmente ali do coração do Rio de Janeiro, ali de Ipanema. Então, uma mãe muito brasileira, muito carioca. E o meu pai é muito português, do norte de Portugal, de uma cidadezinha chamada Faf, que é eu acho que é cidade, eu ia dizer que era uma aldeia, mas eu acho que eles já são considerados cidades. Então, eu sou metade portuguesa, metade brasileira, eu já fui criada dessa mistura de arroz, feijão e bacalhau, ok? Então, já comecei assim. Mas eu nasci em Portugal, mas eu fui viver em vários países, pequena, na Suíça, passei 7 anos da minha vida também nos Estados Unidos, na Califórnia, estudando. E eu fui estudar marketing e comunicação em Portugal, na Universidade no Porto. E durante os meus estudos da universidade, eu precisava, obviamente, ganhar algo financeiramente falando, e eu fui trabalhar para as caves do vinho do Porto e fui fazer visitas guiadas nas caves de vinho do Porto em espanhol, português e inglês. Que inveja! Mas eu vou te contar uma coisa, Paulo, que você vai ficar um pouco frustrado. Meu Deus. Eu não tomava vinho. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. E Vanessa, onde que entrou a indústria da saúde? Como é que você sai de guia turístico, vinho, porto, uma relação completamente diferente, e você mergulha na indústria? Tem a ver com essa história da tua mãe? Foi essa história da tua mãe que te envolveu na saúde, ou isso foi bem antes? Não, isso foi antes. Eu tinha 14 anos quando a minha mãe faleceu, mas eu entrei na saúde por coincidência, vou ser muito honesta. Ah, mas tinha um quê interno aí, então. Tinha um quê interno.
até talvez inconscientemente. Mas quando eu estudei, eu sempre sabia que eu queria trabalhar em marketing, em tecnologia. Mas não necessariamente em tecnologia e em digital na saúde. Sim. Eu imaginava em outras indústrias. Porque quando você está estudando, obviamente as Googles, as Apples desse mundo são as que você mais consome. Lógico. Então são as que mais te chamam a atenção. Mas através de um amigo, eu conheci a Roche e tive a oportunidade de... Eu estava morando em Portugal, né? Como eu te falei, eu estava estudando e tive a oportunidade de ir fazer um estágio na Suíça, na Roche, e eu pensei, eu vou ter essa experiência, vou 1 ano para a Suíça, ter essa experiência na Roche, em saúde, e depois eu volto para Portugal e quem sabe depois eu vou para a Califórnia, para o Silicon Valley, trabalhar numa startup ou algo assim do gênero. Esse era, vamos dizer, o plano, né? Mas o que aconteceu foi que eu entrei na Roche e eu me apaixonei por 2 temas. Um deles foi pelas nossas soluções e o que as nossas soluções fazem para a vida das pessoas, inclusivamente para aquelas muito próximas minhas, né? E outra foi as pessoas. Eu trabalhava num time ultra internacional. Nós éramos 40 e poucas pessoas de 30 nacionalidades e aquilo era um ambiente multinacional tão apaixonante que eu falei, nossa, eu não quero sair daqui. O trabalho é muito intenso, mas ao mesmo tempo era tão divertido e tão gratificante que eu quis ficar e já cumpri 10 anos desse plano que era só um. Olha só. Inacreditável. E foi um salto, Vanessa? Foi Suíça-Brasil? Foi isso que você fez? Foi direto? Não. Antes do Brasil, eu fui para o Panamá. Tá. Eu era responsável desta área para a América Central e Caribe. São 25 países da América Central e as ilhas, os países do Caribe, Caribe espanhol e Caribe inglês também. E só depois é que eu vim pro Brasil. Então, é outro sonho que eu tô cumprindo, de viver aqui no Brasil, tanto por ser o país da minha mãe, mas também por ser um país onde a indústria do diagnóstico e da saúde é um dos mais complexos do planeta. Então, sim, tanto a nível pessoal como a nível de carreira, era sempre um sonho estar aqui no Brasil. Que sensacional. Aí, e eu acho o negócio, Vanessa, assim, dessa sua história, você me contando agora, sim, nós estamos falando aí de sair da Suíça, eu fui até fazer uma pesquisa rápida aqui, dentro do território brasileiro cabem 142 Suíças. É isso aí. Eu queria entender de você, porque essa é total curiosidade minha. Qual que é a diferença de sair? Inclusive o Panamá também não é apesar de você ter atendido uma ampla, mas o Panamá também é pequeno. Sim. De chegar num Brasil com esse tamanho todo, assim, pra quem vem dessa cultura de um país menor pro Brasil, como é que você explica, Vanessa? Quais são os aprendizados, desafios de chegar num país desse tamanho? Olha, Paulo, excelente pergunta. Tem muitos pontos em comum. Então, muitos desafios que os nossos clientes vivem. Quando a gente fala de solução diagnóstico em geral, né, a pressão financeira que existe, a pressão de você ter a dificuldade de encontrar recursos humanos qualificados, a pressão de inovar, de trazer esse diagnóstico com a maior qualidade, mas com a maior eficiência possível ao mesmo tempo. Temas de cybersecurity, quando a gente já olha para soluções digitais, ou temas de conectar dados de diferentes sistemas, esses desafios são bem comuns, assim, globalmente falando, inclusivamente para um país altamente desenvolvido, vamos dizer assim, e maduro e com muito potencial de investimento, como era a Suíça, sim, ou como é uma Noruega, ou uma Europa do Norte, como é os Estados Unidos, mas também, ou seja, esses desafios que a gente vive são comuns. Mas o que eu noto aqui no Brasil é que é realmente como eu falei no início, um país continental. O Brasil tem a fortaleza, mas que às vezes também é um desafio de ter muitas soluções e muitas empresas locais brasileiras. Então, quando a gente fala de um dos maiores desafios de digital, dessa parte que é tudo que seja integração de dados, quantas mais camadas e mais sistemas, não quero entrar aqui muito técnico, mas quanto mais itens, mais soluções digitais você adiciona de arquiteturas totalmente diferentes, umas que vêm de empresas internacionais da Roche, outras que vêm de startups maravilhosas,
que tem aqui no Brasil, isso causa uma complexidade e às vezes uma desconexão adicional. Então a gente tem que aqui no Brasil ter muita atenção a isso. Mas os níveis do Brasil, assim, são super elevados, os standards que a gente vive. Agora, o que a gente aqui no Brasil também tem como grande objetivo é o acesso à saúde à população, né? Por ser um país tão gigante, existem muitas áreas ainda muito remotas, ou às vezes nem tão remotas, mas que ainda... Eu já visitei cidades aqui no Brasil como turista que não tem um hospital nessa cidade, né? Sim. E agora que eu tenho um filho pequeno, às vezes eu fico pesquisando antes de ir de férias, será que este local tem um hospital ou não? E isso é acesso à saúde, né, Paulo? E você sabe, todo mundo, o que isso significa, você não ter esse acesso. Então, eu diria... assim, resumidamente, que o Brasil traz muitos desafios em comum, como todos os demais países, mas se eu pudesse adicionar também o tema do acesso à saúde, ser um tema muito chave aqui no Brasil, e também a complexidade que existe pela quantidade de oferta e de soluções que existem, isso dificulta ali. Mas também traz benefícios, né? Então a gente tem que encontrar ali o equilíbrio, né? Perfeito. Agora, vocês não estão vendo, eu tô vendo a Vanessa aqui na câmera. É uma mulher jovem, vocês estão ouvindo, brilhante, que tem esse enorme desafio que é assumir como head de soluções integradas da Roche Diagnóstica no Brasil. Vanessa, parabéns por essa conquista. Eu imagino que deve ser algo de muito orgulho para você, principalmente para as pessoas que estão em torno de você. Mas eu queria entender de você, Vanessa. Quais são os desafios de uma mulher? Então tem a questão do gênero, jovem, vir para um país diferente do seu, assumindo uma empresa deste tamanho. É um desafio, sim, e obrigada primeiro aí pelas suas palavras, Paulo. Mas assim, os desafios que a gente vive, eu acho que eles são muito comuns também, que mulheres jovens em posições de liderança têm, não é? Existe sempre o tema de... Isso te traz a um certo nível de insegurança, não é? Porque você não é tão comum, né? O mundo continua sendo... Eu até há pouco tempo fiz um post sobre isso. Ainda existem situações em que existe uma mesa de reunião com vários ternos azul marinho, bem standard, bem só homens e ali uma mulher no meio, né? E obviamente isso traz uma dificuldade a nível de você se sentir segura para expressar as suas ideias, para trazer uma ideia que talvez seja uma besteira, não sei, mas a inovação, a criatividade vem daí, de você se sentir você tem um espaço seguro, né? Mas eu vou te dizer uma coisa muito honestamente. Eu aqui na Roche Brasil, eu tenho me sentido ultra confortável e abraçada pelos times. A Roche tem essa abertura e tem esse objetivo na pauta de diversidade e de inclusão. E quando a gente fala de inclusão e diversidade, é isso também, é você incluir pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, e você respeitar, incluir essas pessoas. Não é incluir porque você convidou a pessoa para a reunião. Isso não é inclusão. Inclusão é essa pessoa ter essa abertura, esse espaço, ser ouvida, ser respeitada. Eu aqui no Brasil realmente não posso dizer que tenho tido assim desafios ou que tem sido um tema que não me deixa dormir. Absolutamente não. Eu tenho sido bem abraçada. O meu time tem sido maravilhoso. Eles me acolheram, a gente tem tido uma troca muito bacana, é um time também super diverso que a gente trabalha, e os clientes também, um pouco diferente de outros países em que ser de outra nacionalidade, ter um sotaque esquisito, não é bom, às vezes tem países mais nacionalistas. Eu tenho ido por vários estados desse Brasil afora, às vezes ainda não fui a todos presencialmente, mas virtualmente tenho conversado com muitos clientes. Sim. Assim, super abertos e um trabalho de parceria bem bacana. Que ótimo, fico muito feliz de ouvir isso. Agora, eu sempre sou curioso quando eu converso com GMs e heads. Tava na tua cabeça ser head? Era uma coisa que você falou assim, eu tinha traçado isso, assim... Porque eu sempre tenho essa curiosidade de entender dos executivos. Tava no teu plano? Era o que você tava buscando, assim? Tava na tua mira e foi um tiro de sniper? Olha que engraçado, é a primeira vez que me fazem essa pergunta, porque as pessoas assumem que a resposta é sim. Mas no meu caso a resposta é absolutamente não. O meu objetivo sempre foi, na minha vida, ser feliz
e estar bem com a minha família, e principalmente agora que eu tenho um filho pequeno, que ele esteja bem também e seja feliz. Esse é o grande objetivo. E eu sempre falei que na vida eu nunca achei que tinha essa coisa do equilíbrio, o work-life balance, né? O equilíbrio da vida-trabalho, porque a vida é só uma, a pessoa, a Vanessa, é só uma, então o trabalho tem que ser só uma, a vida só uma, e você tem que encontrar a forma como você faz isso. Então, o meu objetivo sempre foi traçar uma carreira em que eu trabalhasse em temas que me fizessem feliz e que eu me sentisse, obviamente, útil, mas que eu me sentisse também honrada de estar nessa posição. Aqui no Brasil, definitivamente, por ser um país que o nosso trabalho em específico de soluções integradas pode trazer tanto para a população, tanto para as pessoas, para a minha família, que era isso que me importava. Mas as coisas acabaram evoluindo. Se você tem a disponibilidade de mover de país em país, você consegue avançar na carreira e ir crescendo com responsabilidades adicionais de forma mais rápida também, né? Então isso foi evoluindo assim de forma natural. E claro, eu agora vou fazendo um plano que eu encontre isso, né? Um lugar onde eu me sinta bem, onde eu esteja feliz e que eu possa adicionar aí valor também para o time, para a empresa, para os clientes, obviamente. Vanessa, você falou de startups, health techs. É algo que está no escopo da Roche Diagnóstica? Vocês querem trazê-las para perto? Vocês estão participando desses hubs de inovação e a gente tem um monte pelo Brasil todo. Como é que vocês estão enxergando o cenário de health techs que vem crescendo cada vez mais? Sim, definitivamente são parceiros, são aliados. A gente até acabou de fechar uma parceria com uma empresa, Lisa Laboratory Information System, que é uma startup que se chama ProRadios. A gente acabou de fechar essa parceria com essa startup. E health techs, definitivamente, a gente não vai conseguir avançar sem tê-los como os nossos aliados. Innovation Hubs, isso é chave. Nós temos um Innovation Hub na Roche, que inclusivamente a gente está em várias conversas nesse momento, tem um interesse de vários clientes nossos, laboratórios, hospitais, mas inclusivamente de clientes do setor público, do Ministério, que têm interesse de participar nesses Innovation Hubs, porque você tem a possibilidade de levar ideias para lá e essas ideias se tornarem num projeto com investimento para poder ser desenvolvido, etc. Então, com certeza, combinando health techs com o expertise que a Roche tem em diagnóstico, em tratamento, essa será a grande beleza do ecossistema, né? É combinar esses diferentes expertise. Perfeito. Agora, a gente tem nessa temporada, Vanessa, não dá pra gente fugir do assunto inteligência artificial. É o que tem se falado, assim. Eu acho que a gente até que vai ter que chegar um momento de fazer um detox aí, de tanto ouvir inteligência artificial. Então a gente vai falar de um bloco que a gente criou que é o E Agora. O E Agora pergunta primeiro pra Vanessa. Onde que a Vanessa pessoalmente tem utilizado inteligência artificial? Você usa no teu dia a dia pra você pessoalmente? Ah, sim, não é? Não vou mentir. De vez em quando eu preciso de pedir ajuda de um chatbot ou de um chat GPT para várias perguntas do nosso dia a dia. Então aí, claro que sim. Me dá um exemplo, onde que a Vanessa tá usando, para as pessoas saberem assim, como que a Vanessa usa, por exemplo, o chat GPT, ou o que a Vanessa gosta de usar a inteligência artificial para quê? Você gosta de para perguntar coisas do dia a dia, receitas, ou dúvidas sobre coisas do teu filho? Pra que você usa? Olha, vou ser sincera, mais a nível profissional. Tá. Eu não sei se isso é politicamente correto ou não responder, mas o outro dia, eu tenho um exemplo muito concreto. A gente está, obviamente, escalando a comercialização do Navify aqui no Brasil. Sim. E, muito bacana, muitos clientes estão muito interessados em Navify. Estava surgindo uma demanda muito grande da gente ter que fazer propostas e precificação das soluções digitais e o time não estava acostumado a tanta demanda. Sim. Então, a gente criou uma ferramenta, que é uma ferramenta digital também, obviamente, que utiliza um certo nível de inteligência artificial. Você imputa lá uma série de dados e ele te traz uma proposta personalizada para o cliente. Maravilha. Mas onde é que eu usei o ChatGPT? A gente precisava dar um nome para essa ferramenta, porque o nome era Pricing Tool, né? Ferramenta de preço. Mais frio impossível. E era uma ferramenta tão bacana, que assim, como é que a gente ia lançar isso? Então a gente perguntou para o ChatGPT, olha, eu tenho uma ferramenta de precificação, de propostas personalizadas de soluções digitais,
de uma marca chamada Navify. E ele deu, assim, 10 respostas que a gente podia escolher qualquer uma que estava legal. E acabou sendo Pricify. Uau! Então, um exemplo concreto onde a gente usou aí o ChatGPT ultimamente. E a gente apresentou um estudo da American Journal of Clinical Pathology, em que 80% dos entrevistados consideram que a inteligência artificial é super valiosa e é algo super importante, mas somente 15% utiliza hoje a inteligência artificial no mundo da saúde. A gente achou esse número, entre nós, Rocha e também clientes, a gente achou esse número altíssimo, olhando o Brasil. Sim. Eu não tenho o dado exato, mas é muito menos de 15% que está usando hoje. Mas se a gente não começar a usar para ser mais eficiente, para poder olhar os pacientes dessa forma mais personalizada, a gente não vai chegar naquele tal objetivo da personalização, do cuidado ao paciente e da prevenção. Que maravilha, perfeito. Gente, olha que delicioso esse papo que a gente teve com a Vanessa. Eu tive a grata alegria e honra de receber hoje as duas mulheres que estão à frente da marca Roche no Brasil. Vanessa, eu adorei esse bate-papo. Uma última pergunta para você. Já foi conhecer Ipanema, o local aonde sua mãe nasceu? Com certeza, já fui sim, e já frequentei também, e pude levar o meu filho na praia que ela ia, nos restaurantes, nos bares. É delicioso, né? O Brasil é maravilhoso, o Rio de Janeiro com muitos desafios, principalmente ultimamente, mas continua sendo a cidade maravilhosa, então... Obrigada pela pergunta, Paulo. Imagina. Bom, gente, olha, hoje a gente falou com a Vanessa Freitas, ela que está como Head de Soluções Integradas na Roche Diagnóstico. Vanessa, obrigado por esse bate-papo e parabéns, sucesso na sua jornada aqui no Brasil. Paulo, muito sucesso para você também. Obrigada por levar a voz aí da saúde e da tecnologia por esse Brasil afora. Quanto mais a gente conseguir, né, passar a palavra da importância de levar a tecnologia e como é que isso está impactando diretamente os pacientes, e mais pessoas souberem disso, sejam elas profissionais de saúde ou sejam elas pacientes, mais a gente consegue avançar, né, com essa colaboração e com o conhecimento. Então, muito obrigada por todas as suas perguntas e pelo bate-papo também. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.